Capítulo 7. Descobrindo e desenvolvendo seu estilo de liderança. A chave para a liderança de alto impacto. Pus a minha mão em seu ombro e disse: Vejo em você qualidades de liderança. Você devia desenvolver seu potencial dado por Deus. Ele respondeu, balançando a cabeça sem palavras, ainda que sorrisse perante a possibilidade. A expressão no seu rosto dizia tudo. Podia imaginar as razões conflitantes da sua resposta. Na sua mente, um líder era alguém que se postava confiantemente diante das multidões, divulgando uma visão e motivando as massas, uma pessoa nascida para prosperar na vida pública. Ele simplesmente não imaginava que se encaixava no modelo. E ele não se encaixava de nenhuma forma àquele modelo específico, mas eu não o tinha interpretado mal. Ele era um líder. Através dos anos, aprendi que a liderança tem, na verdade, muitas faces. O homem em quem identifiquei potencial de liderança apenas tinha um estilo de liderar diferente do tipo mais comum de liderança, ao qual ele havia se comparado. Ao longo do tempo, à medida que seu estilo de liderar combinou com uma adequada necessidade de liderança na sua igreja, ele se tornou um líder leigo extremamente influente. Diferentes estilos de liderança são o assunto do revelador livro chamado A Certain Trumpet, um certo trompete, de Gary Wills. Em seu livro, Wills descreve diferentes estilos de liderança e apresenta a teoria de que, historicamente, certos líderes tiveram uma influência em comum porque seus estilos pessoais de liderança combinavam perfeitamente com uma necessidade específica na sociedade. Ele afirma, por exemplo, que quando um determinado segmento da sociedade precisa se libertar do jugo da opressão, um líder radical convocado para isso, um líder transformador. Na cultura americana, Harriet Tubman foi exemplo de líder dessa estipe como uma escrava fugitiva. Ela se tornou, ao lado de outras pessoas, uma guia ativa ou condutora da Underground Railroad, respeitosamente conhecida como Moisés. Ela teve grande impacto porque seu estilo de liderar satisfez a necessidade emancipacionista da sociedade, uma liderança ousada o suficiente para abraçar o ideal da libertação. Qual tipo de líder melhor se ajusta às necessidades de uma complexa democracia pluralista como a dos Estados Unidos? Wills argumenta que pessoas como Lee Iacocca ou Norman, líderes como um estilo autocrático de liderança, seriam desastrosos. O mais adequado seria alguém que pudesse formar gradualmente um consenso ao longo de uma ampla base eleitoral, formando finalmente uma coalização nacional. É por isso que homens como Washington, Lincoln e Roosevelt foram líderes tão populares e eficientes. Seus estilos de liderança combinavam bem com as necessidades de uma complexa sociedade pluralista. Wills afirma que, em tempos de guerra, um estilo militar de liderança funciona melhor. Por isso, um Napoleão vai direto ao topo. Em épocas de intensa luta ideológica, uma nação é mais bem servida por um líder intelectual que pode ajudar a sociedade a refletir sobre questões complicadas de forma coletiva. Um exemplo de líder intelectual é Václav Havel, o escritor e ativista social que, após o colapso do comunismo, foi eleito presidente da Tchecoslováquia
e mais tarde da República Tcheca, servindo como uma força ética e moral da política nacional. A fascinante abordagem de Wills apoia uma observação que tenho feito há muitos anos a respeito de líderes de igrejas. Líderes diferentes frequentemente lideram com estilos totalmente diferentes, conforme o meu entendimento. Todos possuem o dom espiritual da liderança, mas expressam esse dom de várias formas. Ademais, certos estilos de liderança adaptam-se melhor que outros às necessidades específicas do reino de Deus. Estou cada vez mais convencido de que líderes altamente eficientes são frequentemente influentes, não apenas por serem altamente talentosos, mas também porque seus estilos de liderança combinam perfeitamente com específicas necessidades ministeriais. Consequentemente, descobrir e desenvolver estilos de liderança específicas é outro importante segredo da eficiência da liderança. Ao ler este capítulo, eu o convido a tentar identificar seu estilo de liderança e o estilo de outros líderes da sua equipe. Assim, imagine como você e os outros membros da sua equipe poderiam ter um impacto ainda maior se combinassem seus estilos particulares com as específicas necessidades de liderança na sua igreja. O estilo de liderança visionário. O que diferencia o líder visionário é o fato de ter em mente uma imagem cristalina do que o futuro pode guardar. Esse tipo de líder prega poderosas visões e tem um entusiasmo infadigável para tornar essas visões realidade. Líderes visionários não sentem qualquer inibição em apelar a toda e qualquer pessoa para subir a bordo de sua visão. Eles falam e escrevem sobre ela e inflamam-se em si mesmos. São líderes idealistas e cheios de fé, que creem de todo o coração que se pregarem sua visão com clareza e frequência suficiente, ela vai se tornar realidade. Eles não são facilmente desencorajados ou dissuadidos. Pessoas que lhes dizem que sua visão não é possível apenas alimentam o fogo do seu espírito. Eles respondem à oposição, batendo o pé e aumentando ainda mais a sua voz. Ponham-os diante de um grande número de pessoas e eles exibirão a visão para todo mundo. Líderes visionários podem ou não possuir habilidade natural para formar equipes, alinhar talentos, estabelecer metas ou administrar o progresso em direção à realização de sua visão. Para serem eficientes ao longo do extenso caminho, ou terão de achar outras pessoas que possam ajudá-los, ou terão de trabalhar arduamente para desenvolver as habilidades que não lhes são naturais. Mas uma coisa é certa: eles transmitem e pregam a visão, atraem as pessoas para ela e morrerão tentando realizá-la. Você conhece alguém com estilo de liderança visionário? Seria você ou alguém da sua equipe? O estilo de liderança direcional. O estilo de liderança direcional não carece de longa definição, mas é sumamente importante. A força desse líder é sua misteriosa habilidade dada por Deus para escolher o caminho certo para uma organização quando ela chega a um impasse decisivo. O que quero dizer com isso? O impasse decisivo é quando uma organização, um departamento ou uma igreja começa a perguntar: devemos manter esse curso
ou é hora de mudança total de rumo? Devemos nos concentrar no crescimento ou na consolidação? Devemos começar novos ministérios ou devemos aprofundar e melhorar os existentes? Devemos construir novas instalações, reformar as antigas ou nos mudar? Devemos iniciar um estilo moderno de culto ou atualizar nosso culto tradicional? Devemos iniciar um ministério direcionado para pessoas entre 18 e 29 anos de idade ou trabalhar mais ativamente para integrar visitantes mais jovens nos ministérios existentes? Devemos fazer uma alteração de 15 graus para um lado do curso que estamos trilhando? É o momento de renovar o staff ou devemos seguir em frente com o que nos trouxemos até aqui? Qual curso devemos tomar? Essas são perguntas direcionais e são imensas, tão grandes que frequentemente imobilizam uma igreja ou um subministério. Mas um líder com estilo direcional tem a capacidade de escolher entre todas as opções. Ele ou ela pode avaliar cuidadosamente os valores da organização, a missão, os pontos fortes e os fracos, os recursos, o pessoal e a capacidade de aceitação para mudanças. Com extraordinária sabedoria, o líder direcional coloca a igreja ou um subministério na direção correta. Esse estilo de liderança é extremamente importante porque erro em momentos decisivos podem arruinar organizações. No Antigo Testamento, logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão tornou-se rei. Quase imediatamente, o novo rei enfrentou seu primeiro impasse decisivo. Representantes do povo do seu reino vieram requisitar que a carga de trabalho fosse reduzida. Salomão havia feito o povo trabalhar quase até a exaustão. Deveria Roboão fazer o mesmo? Quando Roboão consultou seus conselheiros, recebeu um conselho confuso. Enquanto os conselheiros mais velhos o aconselharam a reduzir a carga de trabalho, os mais novos reagiram com aumente-a. Infelizmente, ele deu ouvido às vozes mais jovens e tomou a decisão errada em um momento crítico. Isso destruiu o reino. Um impasse, uma escolha, mas muito pode estar na balança para uma igreja ou um ministério nesses momentos decisivos. Líderes direcionais podem ou não ser conhecidos em uma organização. Podem ter ou não a capacidade de enfrentar o público e se destacar em uma liderança pública, mas seu estilo exclusivo traz uma contribuição extremamente importante para o todo. Existem duas pessoas da nossa diretoria, as quais consulto particularmente antes de tomar uma decisão em um momento crítico. Ainda que valorize as observações de todos os membros da diretoria, sinto-me muito desconfortável em tomar uma decisão sobre questões importantes sem que esses dois membros tenham me dado luz verde. Por duas vezes, nos primeiros anos da minha liderança, antes que compreendesse a contribuição desse estilo de liderar, recusei os conselhos desses dois homens. Nas duas vezes, a Willow pagou caro. Desde esse momento, aprendi a acatar líderes direcionais experientes. Surpreendentemente, nenhum desses líderes direcionais se sentem confortável falando em público, nem exibem muitos outros sinais de liderança, mas são gigantes direcionais, dois dos heróis secretos da Willow. O estilo de liderança estratégica. Líderes estratégicos possuem a habilidade divinal de pegar uma empolgante visão e fragmentá-la em uma série de fases alcançáveis e sequenciais. Esse dom de liderança possibilita a uma organização marchar de forma consciente
para a concretização de sua missão. Visões empolgam e inspiram as pessoas. Elas impelam a ação. Contudo, a menos que as pessoas vejam algum progresso rumo à concretização dessa visão, concluirão que o pregador dela não passa de um sonhador que constrói castelos na areia e seu moral vai despencar. Líderes orientados estrategicamente formam um plano estratégico que todos podem compreender e do qual todos podem participar. Em seguida, desafiam os membros da equipe a realizar o plano. Eles dizem: não saiam pela tangente, não se distraiam, apenas ponham um pé na frente do outro de acordo com o plano. Então, amanhã, deem o próximo passo e em seguida o próximo. Sigam o plano e alcançarão o objetivo. E é isso que acontece sob uma liderança estratégica. O plano estratégico faz da visão uma realidade. Um líder estratégico também vai se esforçar para alinhar os vários subgrupos de uma organização de forma que toda a energia da organização se concentre na realização da visão. Como mencionei anteriormente, em meados de 1990, senti a necessidade de desenvolver um planejamento estratégico de 5 anos para a Willow. Sabia, todavia, que não era o líder para organizar aquele esforço. Por quê? Eu não sou uma estrategista muito forte. Por isso, pedi ao meu pastor executivo, Greg Wenkes, para encabeçar aquele esforço, uma vez que ele é o líder estratégico mais bem preparado da nossa equipe. Greg não somente desenvolveu e apresentou o plano, mas o gerenciou até ser concluído. Ninguém na nossa equipe era mais bem qualificado para assumir aquele papel. Toda a igreja e toda a organização precisam de alguém que forneça esse crítico componente estratégico para a equipe. O estilo de liderança gerencial. De acordo com alguns livros sobre liderança, o termo líder gerente é um paradoxo. Isso porque alguns especialistas em liderança traçam cuidadosas distinções entre o que gerentes e líderes fazem. É frequentemente mencionado que líderes fazem coisas certas, enquanto gerentes fazem as coisas da forma correta. Concordo com determinadas diferenças geralmente formuladas entre gerentes e líderes, mas ao me referir ao estilo de liderança gerencial, estou descrevendo um líder que possui a habilidade de organizar pessoas, processos e recursos no esforço de cumprir uma missão. O líder gerente fica com água na boca ao pensar em trazer ordem ao caos. Ele ou ela sente uma profunda satisfação em monitorar e em ajustar processos, motivando os membros da equipe ao estabelecer as devidas marcações pelo caminho até o destino. É surpreendente a quantidade de líderes visionários inaptos para o gerenciamento de pessoas, processos e dinheiro. Também é surpreendente a quantidade de líderes estratégicos e direcionais que são incapazes de efetivamente organizar os participantes, os planos e os recursos a fim de alcançar os objetivos da organização. Nas esferas da liderança da Willow, frequentemente digo: cedo ou tarde alguém vai ter de gerenciar tudo isso. Pelo fato de que sempre tivemos, em grande quantidade, líderes visionários, direcionais e estratégicos, e escassez de líderes gerentes, temos a tendência de apresentar uma infinita variedade de ideias que ninguém tem capacidade ou inclinação para realizar.
Líderes gerentes raramente captam a atenção das pessoas como os pregadores inspirados da visão, ou tomam as decisões críticas ou estabelecem o plano estratégico. Mas no mundo operacional do dia a dia, alguém tem de se gerenciar as pessoas e progredir com a igreja em direção aos seus objetivos. Tenho um crescente apreço pelos líderes gerentes. Atualmente, estou em constante busca de pessoas que possam dar esse tipo de contribuição na liderança, tanto para a igreja como para a associação Willow Creek. Creio que José, do Antigo Testamento, foi um excelente líder gerente. Neemias também. Esses dois homens organizaram e realizaram eficientemente tarefas enormes. O estilo de liderança motivacional. Líderes com o estilo motivacional são os Vince Lombardi de hoje em dia. Vince Lombardi de hoje em dia. Possuem aquela habilidade divinal de manter seus companheiros de equipe empolgados. Estão em constante procura de ombros encurvados e olhos embotados. E são rápidos em injetar o tipo certo de inspiração nos que mais precisam. Tem um senso aguçado sobre quem precisa de reconhecimento público e quem precisa apenas de uma palavra de encorajamento em particular. Parece saber exatamente quando um membro da equipe em particular iria conseguir o impulso necessário com um dia de folga, uma mudança de escritório, uma mudança de cargo ou uma oportunidade de treinamento. Alguns líderes veem a abordagem motivacional como uma forma supérflua de liderança. Entretanto, é um grande erro subestimar o valor desse estilo. Como membro de uma equipe, ficaria feliz em me contentar com alguém que pregasse timidamente a visão, fizesse eventualmente uma escolha errada numa situação de impasse ou cometesse deslizes periódicos na eficiência gerencial, mas que, ao mesmo tempo, fosse um líder a quem eu pudesse me reportar, que buscasse continuamente me animar, que me fizesse dar o melhor de mim, que encorajasse meu progresso, que comemorasse as minhas realizações, que me dissesse que eu era importante para a causa. Eu seguiria um líder como esse até morrer. Líderes motivacionais percebem que mesmo nossos melhores companheiros de equipe ficam cansados e se desconcentram. Algumas vezes, nossos colegas mais confiáveis experimentam uma sensação de indefinição ou começam a imaginar se o que fazem realmente importa para Deus ou para alguém mais. Líderes motivacionais não ficam amargos ou vingativos quando a moral afunda. Eles veem isso como uma oportunidade para sonhar com novas formas de inspirar e de erguer o espírito de todos na equipe. Jesus motivou sistematicamente seus discípulos com promessas de recompensa nessa vida e na próxima. Ele planejou descansos e retiros. Você sabe o que muitos membros de equipes desejam mais que qualquer coisa? Uma hora ou duas para passar com seus líderes, quando não há nenhum programa urgente no flip chart, uma oportunidade esporádica de interagir com seu líder como um ser humano, em vez de como um trabalhador sob o seu comando. De vez em quando, Jesus apanhava os discípulos e se afastava momentaneamente das preocupações ministeriais. Ele diria: agora não é hora de escalar um monte, é tempo de dormir na sua base. Vamos? Ou este seria um belo entardecer para confraternização. Vamos pescar. Depois voltaremos para jantar na praia. Você pode imaginar quanto os discípulos apreciavam esses momentos? Jesus também motivava seus discípulos pela maneira que os treinava. Após tê-los orientado, mandou-os para pares para exercerem o ministério. Quando retornaram, revisou o que tinham experimentado e lhes deu a sua opinião.
É provável que dissesse algo assim: quero chamá-los de amigos. Sei que esta não é uma organização empresarial, impessoal e tradicional, mas é assim mesmo que desejo. Pense em nós como uma família. Imagine o poder motivacional do dom da amizade de Jesus. John Maxwell, presidente da Enjoy, é um dos mais eficientes líderes motivacionais que já conheci. Minha mulher zomba de mim quando eu e o John viajamos pela estrada para fazer conferências juntos. Ela diz: ah, não, você vai voltar para casa cheio de adrenalina. E quando telefono para ela à noite do hotel, ela sempre pergunta: então, vocês dois se divertiram muito hoje? E eu sempre fico feliz em contar. Muito, Laine. Até demais. A alegria vem, em parte, pelo tanto que inspiramos um ao outro. Quando estou me preparando para falar em uma conferência, John às vezes sussurra para mim: esta vai ser a melhor palestra que você já deu na sua vida. Ou quando ele vai orar por mim: ó oh Deus, leva o Bill a um nível totalmente novo nesta manhã. Frequentemente faço uma oração similar por ele. Em uma ocasião, John usou uma abordagem motivacional singular. Eu estava ficando doente numa de nossas viagens, lutando contra náuseas e febre alta. Encontrei uma poltrona na sala dos fundos do centro de conferência e nela tive um colapso, desejando que pudesse passar o próximo dia e meio ali. Contudo, tanto eu como John sentimos que a palestra programada para eu fazer era muito importante para todos. Conhecendo minha incapacidade para retroceder diante de um desafio, John se ajoelhou ao lado do sofá e sussurrou: acho que você está muito doente para fazer essa última palestra. Mas não se preocupe, posso fazê-la para você. Trate de se encolher embaixo daqueles cobertores e chupar o dedo. Vou remendar uma palestra e salvar a sua pele. A minha resposta foi imediata: saia da minha frente. Caio e morro antes de deixar você fazer isso. John é um motivador incrível, às vezes perverso, mas ainda assim um maravilhoso líder motivacional. Se você é esse tipo de líder, jamais subestime a contribuição que traz para a sua equipe. Deus lhe deu uma habilidade especial. Use-a, pelo tanto que vale a pena. Entro para a sua equipe um dia desses. O estilo de liderança pastoral. O líder pastoral é um homem ou uma mulher que monta uma equipe lentamente. Ama os membros da equipe profundamente, acalenta-os gentilmente, apoia-os firmemente, escuta-os pacientemente e ora por eles constantemente. Esse tipo de líder traz os membros da equipe para uma tão rica experiência comunitária que o coração deles começa a transbordar boa vontade que os estimula a realizar sua missão. Enquanto líderes visionários tendem a atrair pessoas em razão da natureza irresistível da sua causa, líderes pastorais tendem a unir as pessoas quase a despeito da sua causa. Em outras palavras, líderes pastorais tendem a apacentar e a acalentar um grupo de pessoas tão perfeita e profundamente que quando a questão é a causa, os colegas de equipe normalmente dizem: essa causa não tem tanta importância assim. Se há uma missão honrosa para Deus que podemos fazer juntos, conte comigo. Enquanto pudermos estar em comunidade, mantendo o nosso pastor, o faremos. Sob liderança pastoral, o alcance da visão pode ser bastante amplo. O que realmente importa é a dinâmica da comunidade. Em 2 Samuel 23, lemos que Davi, no princípio da sua carreira de líder, reuniu um grupo de seguidores solitários e desgostosos. Ele entrou profundamente no coração deles e os apacentou com amor. Uma noite, num período de intensa luta com seus inimigos, os filisteus, aconteceu de Davi mencionar que tinha sede e ansiava por água dos poços de Belém.
em resposta ao anseio de Davi e sem que ele soubesse. 3 membros de sua equipe arrastaram-se por trás das linhas inimigas, arriscando a vida para trazer água dos poços de Belém para Davi. O imenso carinho que os membros da equipe de Davi recebiam dele fez que desejassem servi-lo e amá-lo em retorno. Quando apresentaram a água a Davi, ele ficou extremamente emocionado, percebendo que os homens tinham arriscado a vida por ele. Na verdade, ficou tão emocionado que se recusou a bebê-la. Ele disse: "O Senhor me livre de beber dessa água." Em outras palavras, eu não posso beber a água pela qual esses homens arriscaram a vida. Em vez disso, a Bíblia nos diz que Davi derramou-a como oferta ao Senhor. Não posso deixar de pensar que nessa oferta de adoração, Davi não estava apenas celebrando a grandeza do seu Deus, mas também o amor da sua equipe. Os líderes devem se lembrar de que, embora existam muitas pessoas motivadas pela causa que esperam ser atraídas para uma missão por um líder visionário, há também muitas pessoas privadas no convívio em comunidade que precisam ser bem recebidas por uma equipe na qual possam ser acalentadas e amadas. Somente então estarão motivados para responder ao chamado de uma causa. Sem cuidado amável, apresentarão resistência, mas se forem apacentadas com amor, vão perseguir alegremente quase qualquer propósito do reino de Deus com leal dedicação. Você conhece algum líder pastoral? Respeite o que eles trazem para o reino de Deus. Eles podem não se destacar na pregação de visões ou na montagem de planos estratégicos, mas sua habilidade singular de apacentar pessoas coloca-os em posição de fazer grande diferença para o reino de Deus. O estilo de liderança que forma equipes. O líder que forma equipes conhece a visão e compreende como alcançá-la, mas percebe que será necessária uma equipe de líderes e trabalhadores para executar o objetivo. Formadores de equipes possuem uma percepção sobrenatural para pessoas, o que lhes permite ter êxito em achar e desenvolver as pessoas certas. Com as habilidades certas, o caráter certo é a apropriada combinação com os outros membros. E em seguida, bons formadores de equipe sabem como dispor essas pessoas nas posições corretas, pelos motivos corretos, liberando-os assim para que produzam os resultados certos. Quando as pessoas certas são colocadas nas posições apropriadas, o líder formador de equipes diz para a equipe nomeada: "Vocês sabem o que estamos tentando fazer. Por qual parte da missão vocês e os demais que estão no mesmo barco são responsáveis? Então, vão embora. Vão em frente com isso. Trabalhem duro no seu departamento, comuniquem-se com seus colaboradores, criem ação, concluam a tarefa." A diferença entre o líder pastoral e o líder formador de equipe é que o último é movido mais por uma clara compreensão da visão do que pelo desejo de criar um ambiente comunitário e cuidar dele. É claro que formar equipe sempre envolve a formação de uma comunidade, mas o ponto forte próprio dos formadores de equipes é o seu completo domínio da estratégia e uma arguta percepção sobre as pessoas que permite colocar as pessoas certas nas posições de liderança mais críticas. Líderes com o dom de formar equipes podem ou não ser hábeis no gerenciamento delas. Na verdade, muitos deles ponderam que o gerenciamento não é assim tão crítico. Se as pessoas corretas estiverem nas posições certas, fazendo as coisas certas pelas razões certas, essas pessoas alcançarão seus objetivos independentemente de terem alguém monitorando o que fazem. Quando Phil Jackson
treinava a equipe do Chicago Bulls nos seus anos de glória, ele demonstrava esse estilo de liderança. Ele selecionou as pessoas certas para papéis específicos e esclareceu as suas expectativas. Michael Jordan, você marca 30 ou 40 pontos por jogo. Lidera e inspira os seus companheiros. Dennis Rodman, você pega 20 rebotes por jogo e confunde a mente do adversário. E depois do jogo, vista-se como um drag queen e confunda a mente de todo mundo. Scott Pippen, você marca 15 pontos, pega 10 rebotes e joga muito bem na defesa. Luke Lugley, basta que você cole na cara alta do outro time. Ron Harper, você intercepta o melhor arremessador deles e manda a bola para Michael Scott. Tony Kukoc, você sai do banco e estimula a equipe. Encontrar as pessoas certas para as tarefas certas, em concordâncias com seus melhores talentos, é a marca inconfundível do estilo de líder que forma equipes. Embora tenha relutado em mencionar meus estilos de liderança, suspeito que agora tenha ficado óbvio que amo formar equipes. Ao longo da minha vida como líder, tenho sido motivado pelo objetivo de montar um time dos sonhos no reino de Deus. Como mencionei anteriormente, parte do que me traz uma enorme alegria é uma energia quase ilimitada a essa altura da minha vida, é saber que estou em meio à realização desse sonho. Os comunicadores que partilham comigo a responsabilidade do ensino da Willow são fenomenais. As equipes de música, teatro e dança são maravilhosas. A equipe de administração da Willow, o corpo de diretores e os pastores auxiliares, juntamente com a diretoria e a liderança da associação Willow Creek, são todos times dos sonhos do reino de Deus. Enquanto eu escrevia este capítulo numa lanchonete em South Haven, Michigan, lágrimas rolavam pelo meu rosto e pensei: não há nada como reunir as pessoas certas e colocá-las nas posições certas. Não há nada como formar um time dos sonhos do reino e Deus e vê-lo decolar em direção a impactos cada vez maiores. Não tenho como negar, o coração de um formador de equipes bate no meu peito, talvez bata no seu também. O estilo de liderança empreendedor. O estilo de liderança empreendedor tem um aspecto singular. Líderes empreendedores podem ter qualquer um dos outros estilos de liderança, mas o que diferencia esses líderes dos outros é que funcionam otimamente já no início das atividades. Se esses líderes não puderem iniciar algo novo regularmente, começam a perder a energia. Uma vez que um projeto esteja em funcionamento e operando plenamente, passando a exigir um gerenciamento estável e contínuo, ou longo, que ocorram complicações exigindo a necessidade de intermináveis discussões a respeito de políticas, sistemas e controles, a maioria dos líderes empreendedores perde o entusiasmo, a concentração e, às vezes, até mesmo a confiança. A essa altura, começam a olhar por cima do muro, imaginando se não seria tempo de começar algo novo. Devem se sentir extremamente culpados ao pensar em deixar o ministério, a organização ou o departamento que começaram. Mas, no fim das contas, têm de enfrentar a verdade. Se não puderem começar algo totalmente novo, de tempos em tempos, algo dentro deles começa a morrer. Não é nada mais que o seu estilo e é importante no reino de Deus. Acredito que o apóstolo Paulo era um líder empreendedor. Fundou e edificou igrejas nas quais o nome de Cristo não era nem conhecido. Depois de fundadas, ele as entregava aos cuidados de outras pessoas para que as administrassem, a fim de que ele pudesse seguir em frente, sem se sentir culpado. Ele pode não ter descrito a si mesmo exatamente com essas palavras, mas obviamente
quais eram seus talentos e como poderia servir mais eficientemente no reino de Deus. Existem líderes e empreendedores na Willow que iniciam os ministérios, fazem que cresçam por algum tempo e em seguida avisam que é hora de outra pessoa assumir o comando. A próxima coisa que ficamos sabendo é que esses mesmos líderes estão começando novos ministérios e que temos de nos virar para achar pessoas que assumam esses programas também. Algumas vezes fui obrigado a dar um ultimato: não comece mais nada. Na realidade, tivemos de convidar alguns líderes a nos deixar porque não conseguiam resistir à tentação de iniciar novos ministérios. Tivemos, afinal, de dizer: vai iniciar novas ações em algum outro lugar. Precisamos de 15 líderes gerentes para estabilizar e fazer crescer os ministérios que já começou. A última coisa da qual precisamos agora é de outro ministério desenvolvido pela metade. Mas o reino diminuiria se líderes e empreendedores cessassem de ter novos sonhos e de iniciar novos empreendimentos. O estilo de liderança reformista. Enquanto líderes e empreendedores amam começar novas iniciativas, o ponto forte dos líderes reformistas é alternar ambientes. Esses líderes possuem o dom divinal de serem bem-sucedidos em situações turbulentas. Uma equipe que perdeu sua visão, um ministério em que as pessoas estão nas posições erradas, um departamento que tenta progredir sem estratégia, conseguindo resolvê-las. Este é o meu dia de sorte, tenho de começar a reorganizar essa bagunça. Esses líderes cavam entusiasticamente a fim de descobrir a missão original e o motivo pelo qual a equipe se desviou dela. Reavaliam pessoal, estratégia e valores. Reúnem-se constantemente com membros da equipe para ajudá-los a compreender onde o antigo deu errado e como o novo deve ser. Desse modo, incitam os membros da igreja a agir. Líderes reformistas gostam de arrumar, ajustar e revitalizar departamentos ou organizações danificadas. Mas quando tudo volta aos eixos e a funcionar suavemente, esses líderes podem ou não servir motivação para continuar engajados. Alguns se contentam em relaxar e desfrutar dos frutos do seu trabalho, mas muitos preferem achar outros departamentos ou organizações que necessitam reestruturação. Quando acham começam a ficar com água na boca. Eles dizem: você viu aquele trem arruinado? Se pudesse pôr as minhas mãos em todo aquele metal retorcido, sei que poderia transformá-lo em algo realmente importante para Deus. Desconhecia esse estilo de liderança até cerca de 15 anos na liderança da Willow. Naquela época, enfrentávamos um enorme desafio depois de ter crescido rapidamente por uma década e meia. Todos os nossos sistemas pareciam estar degringolando ao mesmo tempo. A analogia que usávamos para descrever a situação é que havíamos construído inadvertidamente um prédio de 20 andares sob um alicerce para 10 andares. O prédio havia conseguido se manter em pé por algum tempo, mas agora a infraestrutura estava cedendo perante nossos olhos. Os subministérios estavam se esfarcecendo em após o outro. Naquele momento, um líder muito talentoso se juntou à equipe. Quanto mais o conhecia, mais gostava dele. O único problema é que ele não queria começar nada, apacentar nada, nem gerenciar qualquer coisa a longo prazo. Apesar disso, tinha forte sensação de que aquele rapaz era um líder. Então, sem saber mais como utilizá-lo, nós o designamos para ajudar na reorganização de alguns departamentos muito confusos. 10 anos mais tarde, ficamos admirados com este indivíduo havia realizado ao reformar alguns dos mais vitais ministérios da Willow: assistência pastoral, ministério infantil, programação, operações e muitos outros. Esse homem se tornou uma lenda na Willow, sem jamais ter começado um único ministério ou ter liderado algo por longo tempo. Todas as vezes que o vemos caminhando pelos corredores da Willow, dizemos: Amém, Senhor. Conscientes de que a sua habilidade reformista livrou da morte prematura alguns dos nossos ministérios mais estratégicos. Creio que Deus colocou líderes reformistas em todas as igrejas. É trabalho meu e seu achá-los e colocá-los para trabalhar. O estilo de liderança consensual. Embora existam outros estilos de liderança que poderiam ser mencionados para os propósitos desse livro, gostaria de encerrar com o estilo consensual